pergunta que eu vou fazer para vocês, no caso não é a primeira pergunta, né? A primeira deixa da parte da nossa comunicação se trata que vocês falassem um pouquinho sobre quem são vocês e o que vocês fazem, por favor. Tá, a gente combinou que eu vou começar, então eu sou a Kathleen, eu tenho 31 anos, eu sou atualmente doutoranda pelo Programa de Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E, basicamente, atualmente é isso que eu faço. Eu faço o doutorado nessa área. Tenho experiência também com aulas de língua portuguesa para estrangeiros e aulas de francês para brasileiros. Então, de maneira resumida, é isso. Bom, eu sou a Maria Luísa Minagai. Eu sou daqui de São Paulo, capital. E eu sou formada no curso de História. Trabalho na Universidade de São Paulo com conservação e restauro. Fiz o meu mestrado no Instituto IPEM, no programa de tecnologia nuclear, na linha de pesquisa do uso da radiação ionizante para a preservação de objetos do patrimônio cultural. E no caso do mestrado eu fiz com filmes fotográficos e cinematográficos, investiguei os efeitos da radiação ionizante nesses filmes, e atualmente eu sigo no doutorado, nesse mesmo programa de tecnologia nuclear, mas agora com os negativos fotográficos de vidro. Meu Deus, duas nerds! Mas será que vocês eram assim no colégio também? Vocês eram boa aluna, vocês só tiravam 10? Será que já no colégio você sabia, pô, eu acho que eu vou ser de humanas? Não, eu vou fazer, sei lá. No colégio, vocês já tinham uma ideia do que vocês iriam fazer? Vocês eram boas alunas? Então, Matheus, agora é aquele momento que as pessoas começam a achar que eu era insuportávelzinha, sabe? Eu era mesmo. É que, na verdade, assim, os meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, né? Tanto meu pai quanto minha mãe fizeram só até a 4ª série. Então, na minha casa, essa questão do estudo sempre foi muito, muito importante. Então, a minha mãe sempre incentivou bastante, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, que já estavam na faculdade, quando uma já tinha terminado, na verdade, a primeira faculdade, estava na 2ª, e a minha outra irmã estava começando quando eu comecei a fazer o colegial. E vou ter que contar essa história, que é um pouco longa, porque ela é muito boa. Eu fiz o colegial numa escola particular, mas não porque os meus pais tinham dinheiro para pagar o colégio, é porque em algum momento eu decidi que eu queria fazer uma escola particular, porque há 15 anos atrás era a maneira mais fácil de entrar numa universidade pública, e eu sabia que numa universidade pública talvez as minhas chances de ter sucesso em todas as áreas fossem maior. Então eu fiz todos os vestibulinhos que tinham na minha cidade, e eu era tão boa aluna no fundamental que eu ganhei uma carta de desconto de 10% por ser boa aluna numa escola X, lá de Jundiaí, que é de onde eu sou. Só que, assim, não tinha condição financeira. Então, eu escrevi uma carta, né, para a escola explicando o meu sonho de estudar naquela escola, e eu ganhei a bolsa. Então, eu estudei de graça na escola, porque eu fiz esse esquema de tentar explicar e tudo mais. Então, assim, não tinha como eu não ser boa aluna, né, durante o colegial, porque eu tinha bolsa. Então, eu tinha que sempre manter alguns resultados para que a escola visse que eu era digna de manter aquela vaga. Eu, particularmente, descobri que eu ia fazer letras no 3º ano do colegial, né? Porque aquela coisa, tem que escolher. Eu já sabia que eu era de humanas, eu já me identificava, mas podia ser direito, podia ser história, podia ser qualquer coisa na área de humanas, geografia. E eu lembro que uma professora estava escrevendo na lousa adjunta de nominal, e eu lembro que eu olhei para ela e falei, eu posso fazer isso para o resto da minha vida. Então, foi assim que eu descobri que eu queria fazer letras, né, nessa experiência. Então, assim, eu era boa aluna, insuportávelzinha, porque eu tinha essa história de ter a bolsa, de ter que manter os meus resultados para que eu continuasse podendo estudar nessa escola. Então, eu era boa aluna, muito boa aluna, bem nerdzinha. Deixa eu compartilhar com vocês que na época que eu fazia colégio, eu arrumava briga com todos os meus coleguinhas, porque eles queriam que eu passasse cola e eu não passava. Eu também era insuportável, era nojento, não passava cola para ninguém.
Será Gente, boa, eu não né? passava cola, a pessoa vinha falar, você não empresta o dever? Falava, quê? Passei a tarde inteira fazendo ontem, você não fez nada, agora você quer copiar? Não empresto, não. Eu era bem super. Eu já cheguei a trocar lição de casa por um pão de queijo na cantina. Fazendo negócio, né? Vamos negociar. Muito bem. É isso mesmo, inteligente. Né? E você, Malu, era boa aluna? Gente, agora eu tô com vergonha, porque eu não era assim tão aplicada quanto vocês, porque quando eu fiz o ensino médio, eu morava no interior, porque eu sou de São Paulo, eu fui pro interior, mas assim, eu não gostava de morar no interior, sabe? Eu queria a todo custo voltar para São Paulo, então eu já entrei no ensino médio com esse objetivo. Eu preciso adquirir o mínimo de conhecimento para passar no vestibular, porque assim, na minha visão, a forma de eu sair de casa seria entrando numa faculdade pública, no caso a USP, aqui em São Paulo. Então, no ensino médio, eu foquei nisso, eu foquei em aprender, então eu prestava atenção nas aulas, estudava para a prova, mas com esse foco de depois poder ter condições de prestar o vestibular e passar. Mas era basicamente isso. A revoltada, né? Revoltada. Aqui, bom, a Kathleen no terceiro ano, a pessoa decidida, né? Adjunta de nominal, letras. Fantástico, né? Um negócio assim, sobrenatural quase, né? Eu não vi uma fórmula, sei lá, de funções trigonométricas, eu via matemática, mas... Não, mas, Matheus, eu fui enganada, porque, assim, o que me interessou foi essa coisa do adjunta de nominal, da questão da análise sintática. Só que, assim, eu entrei em letras e não tem uma aula de gramática no curso de letras. Então, assim, eu nem me dei o trabalho de procurar qual era a grade. Não façam isso, pessoas. Procurem qual é a grade do curso, que vai ser oferecido, porque, no meu caso, eu não me frustrei, mas eu poderia ter me frustrado muito, né? Porque não estava condizente com a minha expectativa. Mas, assim, eu lembro que na primeira aula da graduação, quando o professor falou, então, aqui vocês não têm aula de gramática, eu fiquei, gente, o que eu estou fazendo aqui, então? Não, mas isso é muito importante, isso é verdade mesmo. Isso serve para qualquer coisa, né? Qualquer curso, sei lá, na engenharia química, você tem que ler o que só acha que vai fazer lá, sei lá, engenharia química vai virar bioquímico. Não é só isso, né? É muito importante você ler a grade, sim. E o mais... Ai, cortei você, desculpa. Mas o mais bom, por exemplo... A Malu não falou. Ela não falou. Porque, na realidade, se eu me lembro bem, eu li em algum lugar que ela era da educação física. É isso mesmo? Como assim? Gente, não, então. Porque, bom, meu objetivo no ensino médio era entrar na USP, né? Certo? Não importa em que, muito bem, né? Você vê que a pessoa, assim, o objetivo, tudo bem, foi atingido. Mas você veja, aí logo que eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular para nutrição. Aí eu não passei, mas aí eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo, fiz cursinho. E assim, na época eu gostava muito de esporte, eu me achava meio que esportista. E aí eu pensei, por que não prestar educação física, né? Porque aí já une o útil ao agradável. E aí eu prestei educação física e passei, entrei na Universidade de São Paulo, e aí já no primeiro ano já foi um baque, assim, porque um baque no bom sentido, né? Porque aí a universidade, ela meio que abre a sua mente. Então, isso foi muito marcante na minha vida, e aí eu passei a ter uma visão muito mais crítica das coisas e passei a questionar, enfim, tudo aquilo que eu vivia. E aí eu percebi que a educação física, ela já não ia mais, não fazia mais sentido. E que eu encontraria respostas se eu fizesse um curso de humanas. E aí, por isso, eu acabei saindo da educação física e fui fazer o curso de história, para justamente ir em busca dessas respostas. Bom, eu vou aproveitar o gancho e já fazer a pergunta, né? Por que história? E por que também, além de letras, francês? O que tem de legal no francês? Então, eu fui fazer francês... Primeiro que assim, a minha família, eu não passei de primeira, gente, no vestibular, assim, eu precisei
mesmo estudando em escola particular, eu sofria de ansiedade crônica. Então, assim, eu passava muito mal antes de fazer o vestibular. Então, eu precisei de um tempo para conseguir entender que se eu não passasse naquele ano, tudo bem, ia ter o ano que vem. Então, quando eu passei, a minha família já estava assim, meio que, ai, faz faculdade aqui em Jundiaí mesmo. E eu falava, não, eu vou fazer na USP, porque depois para dar aula em escola particular é melhor, porque a escola particular, ela quer professores que tenham vindo da universidade pública, porque é isso que eles vendem. O seu filho vai estudar na escola particular para poder conseguir uma vaga na pública. Então, era mais ou menos esse o esquema. E, assim, a minha família já queria que eu fizesse, mas eu fiquei batendo nessa tecla de que não, que eu ia fazer pública, passei. E quando eu cheguei na USP, são muitas habilitações, inglês, francês, alemão, espanhol, chinês, árabe, várias línguas. E aí, o meu raciocínio foi, bom, inglês e espanhol, eu achava que eu ia ter mais condições financeiras de fazer, porque eu via, né, Fiesc, CNA, Wizard. Aí eu falei, vou fazer francês, porque francês é caro, não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, assim. Então, é isso, por isso que eu escolhi o francês. E porque eu achava que era uma língua que eu não ia ter condição financeira, assim, de pagar. E já que eu estava ali, era de graça, por que não, né? Entrei sem falar uma palavra de francês, numa habilitação em que a professora só falava na língua, e eu pensei em desistir, porque eu falei, gente, eu não falo uma palavra disso aqui, ninguém me avisou que eu tinha que ter conhecimento. E aí eu falei com a professora, ela falou, não, é assim mesmo, pode continuar vindo que vai dar certo. Eu falei, bom, se a mulher da USP que tá falando que vai dar certo, né? E é isso, então hoje eu tenho habilitação, né, em português, francês, no bacharelado e na licenciatura. Então foi uma questão financeira, no meu caso, a escolha do francês. É engraçado, né, porque na USP a gente sempre passa uns perrengues, assim, achando que a gente vai aprender o beabá, sabe, Matheus? E comigo foi a mesma coisa. Eu pensei em fazer história, escolhi fazer história, porque eu achei que, bom, se eu entender como é que foi o passado da humanidade, entender como é que foi a história do Brasil, me aprofundar em história antiga, história medieval, eu vou ter condições de entender o mundo que a gente vive hoje. Então, eu sempre achei que o acesso ao passado era importante. E eu acho até hoje, né? Porque hoje, tanto que a gente trabalha com preservação da memória justamente para isso, para a gente poder disponibilizar essa informação para as gerações futuras, porque é importante a gente ter sempre essa referência de como que se desenvolveu no passado. Então, eu também escolhi história por esse motivo, pensando em ter todo esse conhecimento aí de história do Brasil, de história mundial e tal. Então, foi assim também. Mas foi como a Catherine falou, né? Quando você chega lá na graduação, não é bem assim, né? Não é bem assim. Mesmo olhando a grade horária, você vê lá que tem as disciplinas específicas, tem História do Brasil Colonial 1 e 2, tem História Moderna 1 e 2, mas aí quando chega o curso, realmente, você já tem que ter um conhecimento prévio, sabe? Isso que é o que é o maior desafio, porque muitas vezes a gente não tem essa consciência de que no ensino médio, que aquilo ali vai ser fundamental, vai ser a base toda para você poder fazer um curso na graduação. Então, foi muito mais desafiador, porque, assim, aí eu tive que correr atrás de toda a informação para conseguir acompanhar o curso de História, né? Porque aí eles já começam já num nível, assim, mais avançado. Mas, eu me lembro eu concordo plenamente com vocês. Eu me lembro da primeira disciplina que eu fui fazer no IME. Eu saí de lá, assim, pensando assim, meu Deus do céu, eu sou um animal completo, cara, não é possível. Ele tá falando uma coisa que eu nunca nem ouvi falar na minha vida, mas pera, isso é matemática também, por que eu não sei isso? Nossa. O primeiro movimento foi exatamente isso que você falou. Eu falei, não. Eu me lembro que eu estava estudando da ordem de 14 horas, 15 horas por dia, eu não trabalhava na época, então eu ficava o dia inteirinho, eu falava, meu Deus do céu, eu não sei isso. Aí quando você vai descobrindo que você não sabe nada, aí que você de fato percebe que você não sabe nada. E aí eu fui voltando, só sei que eu fui parar na história da matemática, como que se originaram os processos de contagem. E aí, a partir disso, eu fui construindo todo o meu alicerce. Não que eu seja um matemático puro, o cara vai falar de sistemas dinâmicos. Não é isso.
Mas a base que a gente vê no ensino médio, se eu, à época, soubesse disso, né, eu não teria apanhado tanto nas disciplinas que eu fiz no IME, né? Mas tudo bem. Você já... Era na época também, assim, né, que eu estava na graduação, em busca de conhecimento e tudo mais. Eu lembro até que... Você já ouviu falar daquele Prandiano? É muito legal a proposta dele, sabe? Porque é justamente isso que você está falando. Então, ele defendia isso, a gente ensinar matemática através dos escritos antigos. Isso que eu achei interessante. Você já ouviu falar? Muito interessante. Assim, mas a história da matemática, ela é riquíssima. Eu não sei, eu posso estar falando bobagem, você me corrige, por favor, mas a história da matemática, ela é inerente à escrita, a toda essa dinâmica envolvendo essa parte de avanço tecnológico da humanidade. Prandiano, inclusive, ele é professor do ITA. Ele tem vários cursos lá. Eu tenho um amigo que fez. Eu não fiz porque na época não tinha dinheiro. Porque eu também. é um investimento que você tem que fazer, não é um investimento tão barato assim, mas eu gosto muito disso. Eu sempre faço. Eu dava aula também. Agora não estou dando mais aula porque o foco é 100% do mestrado. Então, eu larguei os meus alunos particulares, as escolas que eu dava aula, mas eu sempre gostava de dar um panorama histórico, porque eu não sei por que as pessoas não gostam, mas eu acho a introdução histórica tão interessante. Eu me interesso, de fato, por isso. Porque as coisas não são assim. Então, como que se viram os logaritmos? Aqui, a fórmula resolutiva de um problema envolvendo logaritmo. Não é assim. Tem todo um contexto histórico, problema social envolvendo isso. As pessoas... Bom, enfim, eu gosto do aspecto histórico, então... Não, eu acho que a gente pensa também assim, né, na Kathleen, porque justamente no nosso projeto da Arquimedes é isso, né? A gente não jogar os termos assim, como aconteceu com a gente, mas a gente ter que colocar dentro de um contexto e explicar tudo isso, né? Para a pessoa, ela conseguir absorver melhor o conhecimento. Então, eu acho que é nessa mesma linha mesmo. E acho que a mensagem aqui também é dizer para todo mundo que é difícil para todo mundo, mesmo que as pessoas pareçam assim por fora que elas estão dominando tudo, que elas sabem tudo e que está super simples, é difícil para todo mundo. Foi difícil para todo mundo que eu falo, fiz faculdade, foi difícil, mas depois a coisa vai melhorando e eu acho que o mais importante é o mais legal é quando a gente entende que as coisas elas não são caixinhas, elas são todas conectadas e quando a gente começa a fazer as conexões é que fala, agora eu tô entendendo o que está acontecendo aqui, né? Isso que é o mais legal e acho que é o que facilita muito a nossa vida, né? Tem toda a razão, vocês têm toda a razão, concordo plenamente. Bom, mas aí vocês entraram na USP, estão lá vocês, lindas, maravilhosas, fazendo a graduação, e aí hoje vocês são acadêmicas, certo? Na graduação de vocês chegaram a fazer iniciação científica, vocês sabiam o que é? Porque eu sei que na USP eles falam bastante de iniciação científica, né? Então eu não sei se vocês fizeram, e caso vocês tenham feito, ou mesmo que vocês não tenham feito, o que vocês acham? Você acha que é importante iniciação científica para quem quer seguir, por exemplo, uma área acadêmica? Será que prepara? Será que te dá um panorama do que de fato é a ciência? Ou, sei lá, é só um caminho que você vai tomar do primeiro degrau de uma vida, uma escadaria infinita que você vai percorrer na pós-graduação? O que vocês acham? Então, eu fiz iniciação científica, por falta de uma eu fiz 3. Eu fiz 3 e, assim, a iniciação científica, eu acho sempre importante que ela venha de alguma coisa que você tenha de fato interesse. Então, no meu caso, eu comecei porque são sempre muitas histórias, né, gente? Eu não posso evitar. Eu comecei a fazer a iniciação científica porque na época eu namorava com uma pessoa aqui de São Paulo e eu já falei que eu sou do interior de Jundiaí. E, assim, toda vez que eu tava conversando, rolava, assim, uma brincadeirinha, porque eu falo porta, eu falo tia, eu falo dia, e aí aquilo foi me irritando um pouco, e eu tava no primeiro ano da faculdade, no finalzinho do primeiro ano, e eu cheguei para a professora, né, de Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa, a professora Verena Kevitz, e falei para ela, eu quero entender por que eu falo desse jeito, porque na minha cabeça eu pensei, se eu sei porque eu falo na próxima piada, eu posso trazer um argumento, né, e aí a professora falou, olha, a gente tem alguns estudos, só que sobre Jundiaí especificamente não tem nada. O que você quer fazer? Eu falei, eu quero estudar, eu quero descobrir por que
eu falo desse jeito. Naquela época eu era ainda um pouco megalomaníaca, então eu achei que em um ano de pesquisa eu já ia sair falando assim, gente, em Jundiaí fala assim por causa disso. Aí aos poucos a gente vai entendendo que é um percurso, né? Então, assim, você perguntou se eu acho iniciação científica importante. Eu acho essencial. Durante o meu mestrado, eu tive uma situação familiar, né? O meu pai faleceu, então eu tive que lidar com isso durante o mestrado, só que eu percebo que mesmo tendo que lidar com essa situação, foi muito menos indolor do que para os meus outros colegas que não tiveram essa experiência durante a graduação, porque eu já sabia mais ou menos como escrever, porque eu já tinha feito vários relatórios para enviar, por exemplo, para a reitoria da Universidade de São Paulo, para falar o que eu tinha feito durante um ano de pesquisa. Então, fazer o relatório de qualificação, que é um processo que a gente tem lá no meu programa, não foi super difícil. Eu já tinha lido muito sobre o assunto, eu já tinha uma bagagem. Então, aquilo me ajudou a escrever a dissertação. Então, do meu ponto de vista, a iniciação científica é primordial. Ah, mas eu não consegui fazer. Não é isso que vai te impedir de fazer um mestrado ou, sei lá, talvez um doutorado direto, mas eu acho que facilita muito. O processo é menos doloroso. Dói de qualquer jeito, porque, né, estudar é uma coisa dolorosa e eu acho que a gente precisa naturalizar essa dor, mas dá para doer mais ou dá para doer menos. Então, eu fiz 3 durante a graduação por falta de uma. E aí, para balancear, eu não fiz nenhuma. É verdade, mas assim, mas eu vou chegar, mas eu cheguei lá, né? Mas assim, eu não fiz nenhuma iniciação científica, por quê? Porque no curso de História, como eu até comentei, foi um desafio para mim e tal. Então, eu não consegui encontrar dentro do curso de História uma área que eu me identificasse, sabe? Para eu focar e procurar me aprofundar ali cientificamente, academicamente. Mas depois que eu terminei o curso de História, eu prestei concurso e fui trabalhar no Instituto Geológico do Estado, que é um instituto de pesquisa. E lá eu fui trabalhar com uma documentação do arquivo histórico da extinta Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, e que era uma comissão que era da época do Império, e ela fez todo o reconhecimento territorial do Estado de São Paulo, justamente para subsidiar as políticas de ocupação e de exploração econômica também. E aí, nesse instituto, eu comecei a fazer a pesquisa, porque aí eu comecei a estudar como é que funcionava essa comissão, aí eu comecei a participar de simpósios, de congressos, fazer apresentação de trabalho, escrevia artigos. Então, aí foi o início dessa minha carreira científica, digamos assim, foi o start. Mas, como a Catherine disse, eu acho fundamental fazer iniciação científica. Para quem quer seguir a carreira acadêmica, é fundamental porque a iniciação científica, você aprende a fazer a pesquisa, você aprende a escrever um projeto, e com isso, fica muito mais fácil de você seguir no mestrado ou no doutorado direto, porque aí você já está num grupo de pesquisa, você já está inserido, então você já facilita, né? Você seguir a carreira acadêmica. E no meu caso foi um pouco mais demorado, porque ainda teve que ter todo esse processo, né? Porque eu acabei, na verdade, mudando de área, mas, de qualquer forma, eu acho que valeu a pena. Eu acho que também tem outras alternativas de você chegar também. Mas eu acho que quem souber que já quer seguir a carreira acadêmica é fundamental mesmo. Já procurei iniciação científica, já na graduação. É legal esse contraste, porque de um lado a gente tem a pessoa que fez 3 ICs, e do lado uma pessoa que não fez nenhuma. O que não significa necessariamente que você não possa, no futuro, seguir para a vida acadêmica. Né? Eu tenho colegas também que fizeram... Eles apanharam um pouco mais, mas é que na IC a gente... Eu, pelo menos, dizendo por mim, a gente está meio cru, né? A gente não sabe direito ainda fazer levantamento bibliográfico, não sabe quais bancos pesquisar, como é que faz. Enfim, no meu caso, eu apanhei bastante. Por isso que, nossa, eu dei muita sorte, porque minha orientadora, ela é uma pessoa assim que me pegou na mão, assim mesmo, me ensinou como é que funciona a ciência, sabe? Como é que você faz uma pesquisa, como é que você escreve.
aquela brincadeira que a gente estava fazendo anteriormente, da parte de você ser objetivo, de você ser direto, você transmitir realmente quais são os resultados do seu trabalho. Enfim, tudo isso, eu acho que na iniciação científica você já começa a ter ali construído uma base bastante sólida para você se... Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Bom, Malu, você não fez IC, certo? Mas você foi trabalhar e tal, ok? E como é que tu foi parar na física nuclear? Me diz aí, como é que você, uma pessoa que começou na educação física e foi para a história, se achou na história, e do nada, meio que por acaso, foi convite, não foi um acidente, você foi parar no CTR. Foi trabalhar com a parte de irradiação de obras de arte, não é irradiação de obras de arte, como é que vocês falam? Bens tangíveis? Bens culturais tangíveis. Exatamente. Como é que você foi parar lá? É possível? Dá para uma pessoa que fez, por exemplo, história, trabalhar com física nuclear aplicada? Dá sim. É interessante até, porque assim, eu não imaginava, sabe, Matheus, que eu ia acabar estudando física nuclear. Mas é interessante os caminhos pelo qual a vida te leva quando você faz uma escolha. Então, quando eu escolhi fazer história, você vê, eu escolhi fazer história e a vida me levou para a física nuclear, mas foi justamente porque trabalhar com patrimônio cultural realmente envolve essa questão da preservação. Então, você precisa preservar ali o bem material para que ele esteja acessível. E hoje em dia, essa questão da preservação, ela é uma área interdisciplinar. Então, ela envolve outras áreas da ciência, como a física e a química. E aí, como eu fui trabalhar com a documentação histórica lá na época do Instituto Geológico, eu lembro que eu fui participar de um evento no IPEM, que foi justamente sobre isso, que era sobre o uso da radiação ionizante para a preservação do patrimônio cultural tangível. E aí, lá que eu fiquei sabendo dessa técnica da radiação ionizante para descontaminar os acervos que eram atingidos por insetos e fungos. E aí, depois eu saí do Instituto Geológico e eu fui trabalhar na USP, mas aí já nessa área já de conservação e restauro especificamente. E aí, trabalhando com gestão de acervos e procurando estratégias para conservar melhor toda essa documentação, eu fui aprofundar esses estudos aí nessas técnicas. E na época, lá na USP, eu lembro que eu tinha uma colega que ela era restauradora, e ela começou a fazer o mestrado lá no IPEM, com o Pablo, né? O Pablo é o coordenador do irradiador multipropósito, e ele que atende as bibliotecas, todos esses acervos históricos, para aplicar o uso da radiação ionizante, para descontaminação. E essa colega lá da USP, ela começou a fazer o mestrado lá com ele, aí eu pensei, opa, então não precisa ser da área de exatas para fazer mestrado lá no IPEM. E tanto que ela era formada em artes plásticas. Aí eu pensei, bom, vou conversar com o Pablo, né? Mas aí eu fui me preparar um pouco também, né, para conversar com ele. Então eu fui buscar na literatura ver quais que eram as pesquisas que estavam sendo feitas em relação a esse tema, para já chegar com uma proposta para ele. E aí eu fui conversar com ele, e aí eu propus estudar os filmes fotográficos e cinematográficos. Aí ele topou, ele aceitou a ideia, ele falou que a gente poderia já começar a ver o projeto de pesquisa, começar a escrever, mas aí, antes, ele sugeriu que eu fizesse algumas disciplinas como aluna especial, justamente porque, como eu sou da área de humanas... Não sabia fazer conta. Não sabia fazer conta e não sei fazer conta até hoje. Mas ele falou assim, vai lá, faz umas disciplinas de aluna especial para você ver como é que funciona, né? Aí eu falei, beleza, vou fazer. Aí eu peguei o catálogo de disciplinas do IPEM e dei uma olhada. Aí eu vi uma disciplina lá, né, Matheus? Técnicas nucleares de investigação microscópica de materiais. Aí eu fui olhar a ementa dizia assim, vai dar um panorama das técnicas aí utilizadas para analisar materiais. Aí eu pensei, não, essa disciplina que eu preciso fazer, né? Porque eu vou começar a analisar os filmes, perfeito, já vou ter um panorama. Vou ter um panorama
vou ter um panorama das técnicas. Mas aí eu fui falar antes com o professor da disciplina, né? Porque vai que eu chego lá no professor e o professor fala, não, nem adianta vir, você era da área de humanas, você não vai entender nada. Então eu peguei e fui lá conversar com o professor, que é o coordenador da disciplina, eu expliquei, olha, eu sou da área de humanas, eu sou da área de história, não entendo nada de conta, nem de física e química, só aquela coisa do ensino médio. O senhor acha que eu tenho condições de acompanhar essa disciplina? Aí ele foi super legal, ele falou assim, não, você tem condições de acompanhar, porque justamente o IPEM, ele tem portas abertas para as pessoas que são de outras áreas, a gente costuma ter alunos de várias áreas, da área de biológicas, da área de engenharia, então não tem problema nenhum, você vai conseguir acompanhar, porque é uma disciplina, assim, realmente que vai dar um panorama aí das técnicas. Biológicas e engenharia. E ela da história. Não, beleza, aí eu falei, legal, aí eu peguei, fiz a matrícula, né, aluno especial, e aí eu fui, primeiro dia, só tinha eu na sala, não tinha mais ninguém na sala. Aí eu pensei, bom, por um lado é bom, porque aula particular, né, vai ser uma aula particular, mas por outro lado também, eu não vou nem poder relaxar, né, gente, não vou nem poder sentar lá no fundo da sala, ficar relaxada, não vou nem poder faltar, imagina, se eu precisar faltar, vou ter que dar uma justificativa e tal, mas aí eu fui acompanhando, aí as primeiras aulas, aquela coisa mais introdutória, tal, aí depois começou física nuclear, e depois entrou na mecânica quântica. Aí entrou na mecânica quântica, Matheus do céu. Aí naquela época, assim, aí eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa à noite e ficava estudando e vendo vídeo no YouTube e lendo coisas para conseguir acompanhar o que os professores estavam falando nas aulas e tal de mecânica quântica. E ao mesmo tempo eu achava muito interessante, sabe? Porque mecânica quântica é uma coisa assim que você viaja, né? Quando você começa a estudar, sabe? E eu ficava super motivada mesmo. E lia muita coisa nessa época. Mas foi um desafio muito grande, tanto para mim quanto para os professores, porque eram 3 professores na disciplina. E eu imagino, né? Eles deviam ficar pensando, o que essa menina está fazendo aqui? Essa menina de humanas, ela não deve estar entendendo nada do que a gente está falando, mas eles davam a aula assim mesmo. Bom, aí chegou o final do curso, eu fiz a avaliação, e aí eu passei para a surpresa dos professores, né? E aí eu cheguei à conclusão de que é o seguinte, se eu conseguir superar isso, passar por esse desafio, gente, eu consigo fazer qualquer coisa nesse mestrado. Eu posso passar por qualquer coisa nesse mestrado que eu vou conseguir. E aí foi, né? E aí foi indo, eu consegui passar pelo processo seletivo, fazer toda essa parte do mestrado. E aí agora hoje eu estou no doutorado. É legal, porque você falou da mecânica quântica. Não pense vocês que para o pessoal de exatas, mecânica quântica é trivial. Não é. É bem pesado. É bem pesado. Inclusive, acho que até o Richard Feynman falava assim, que se você acha que você está entendendo a mecânica quântica, você tem que dar um passo atrás, porque você não está entendendo é nada. Porque é um negócio muito complicado. É muito complicado mesmo. Bom, aí vocês fizeram o mestrado de vocês, se tornaram pessoas de referência na área, e hoje vocês, acredito que principalmente a Malu, ela trabalha com uma coisa que, para a gente, da área, é até, né, natural você trabalhar tratando patrimônios culturais tangíveis, com radiação ionizante, etc., mas é preciso divulgar, né? É preciso fazer com que as pessoas saibam que, porque ainda hoje é muito comum o pessoal associar, por exemplo, radiação ionizante com um negócio extremamente negativo, extremamente danoso. Ah, vai nascer um chifre na sua testa, vai virar um unicórnio, você vai virar um jacaré, etc. Essas coisas que eu já tive alguns desconfortos com professores do ensino médio, principalmente da área de biologia e química, que eles, infelizmente, não sabiam o que de fato é a radiação ionizante e quais são suas aplicações. E aí vocês, então, criam um projeto de vocês, o ArchiMed, é isso? Ela é menina, a Arquimedes. Por que eu lembrei de Arquimedes?
Ah, Arquimedes. Se vocês puderem, vocês falarem um pouco, por exemplo, o que vocês acham da divulgação científica? Se é importante, se não é. Se o trabalho de vocês, de alguma maneira, atua, né, nessa direção. E, além disso, vocês têm a página de vocês no Instagram, de vocês tem um conteúdo bastante rico, não é? Um conteúdo riquíssimo envolvendo essa parte de patrimônios culturais tangíveis, não é isso? Se vocês puderem falar um pouquinho. Eu acho que é importante a gente começar falando como a gente se conheceu, né? Porque a história é importante. Eu e a Malu, a gente se conheceu no curso de técnico em conservação e restauro de documentos em papel pelo Senai, em 2014. Eu fui procurar o curso porque eu já estava envolvida com estudos de documentos manuscritos, né, lá da minha cidade. Eu achava que essa formação ia me ajudar a entender melhor como a documentação era produzida, porque aí eu queria entender como que o papel era feito, como que a tinta era fabricada, como que isso, como que aquilo. Então, eu fui fazer o curso. A Malu, nessa época, trabalhava no CIB, né, lá na USP, e ela foi fazer o curso e a gente se conheceu e a nossa parceria começou ali. A gente se identificou muito rápido já no curso. A Malu me ajudava, porque como ela ia para o curso, né, e eu estava lá na USP, as duas estavam na USP e ela ia para o curso, eu estava passando um perrengue financeiro, porque a faculdade é isso, então ela me dava carona, então a gente foi construindo essa relação, né? E a amizade foi perdurando. E aí, em novembro do ano passado, depois de um tempo já que eu queria fazer essa coisa de divulgação científica, porque, como a gente comentou, é muito natural que as pessoas, quando estão muito inseridas no meio, que elas comecem a falar as coisas como se todo mundo soubesse o que aquilo significa. E assim, as pessoas vão perdendo o interesse porque não entendem o que é aquilo ou porque se sentem de alguma forma imbecilizadas, porque falam, nossa, todo mundo sabe o que é isso, menos eu. E a gente percebe que, principalmente nessa área de patrimônio e conservação e restauro, tudo é muito dado. Então, assim, todo mundo sabe o que é aquilo. E eu falei, não é assim. E na minha área também, eu sou filóloga, gente. Então, eu trabalho com documentação manuscrita de século, por exemplo, 17 e 18, no meu caso. Então, assim, é uma coisa muito mais específica ainda. Então, eu falar que eu faço transcrição de manuscritos, a pessoa me olha e fala, tá, e aí? Então, eu conversei com a Malu, falei, olha, eu acho muito importante a gente começar de alguma forma colocar esse conteúdo de uma forma mais simples, porque as pessoas não valorizam porque elas não entendem o que é aquilo. É muito distante da realidade delas, é muito distante do convívio, mas, na verdade, isso não é o que condiz com o dia a dia. A questão de patrimônio, a questão de memória está inserida na nossa realidade. Eu falei, então, quando a gente conseguir começar a explicar para as pessoas de forma simples esses conceitos, elas vão conseguir se apropriar. E aí foi dessa ideia que eu tive, desse desejo de começar a fazer com que as coisas fossem mais acessíveis, que o projeto da Arquimedes surgiu. E é isso, assim. Você quer falar, Malu, porque você acha importante que é o trabalho que a gente faz? Inclusive, o que a Kathleen tá colocando, você vê, porque a gente criou esse projeto da Arquimedes ano passado, nesse contexto da pandemia, que a gente estava em casa e tudo mais. E a gente viu, no meu caso, eu vi uma oportunidade, sabe, Matheus? Porque eu estava trabalhando de casa e tal, e tem todas essas questões da gente tornar esse conhecimento mais inteligível, e a gente vê que tem uma demanda, uma procura das pessoas, sabe? De querer aprender e tudo mais. Tanto que eu e a Kathleen, a gente já dá cursos, assim, já há algum tempo. E eu lembro que na época presencial, a gente foi dar um curso lá na USP, e o curso, como era um curso prático, então ele era limitado para 30 pessoas. Aí agora, já na pandemia,
a gente começou a dar cursos online, né? Porque já não podia dar presencialmente. E, para nossa surpresa, o primeiro curso que a gente deu online, ele teve mais de 700 inscritos no curso. E isso mostra como, assim, são pessoas do Brasil inteiro procurando conhecimento. Só te interrompendo rapidamente, se eu soubesse, provavelmente eu teria feito também. Ah, então, ó, tá vendo? Então, agora a gente já te manda calma. um aviso quando a gente calma. for. Olha, é bom você estar falando, porque assim, o que eu atribuo esses mais de 700 inscritos? Às redes sociais, a questão da divulgação. Então, a gente vê como a divulgação, científica, ela melhorou muito por conta das redes sociais. Porque quando que a gente ia conseguir essa quantidade de inscritos que ia atingir o Brasil inteiro? Foi por conta disso, porque a gente está com perfil nas redes sociais, né? Então a gente sempre posta ali assuntos sobre o tema, e isso tudo foi muito importante, porque a gente consegue atingir muito mais pessoas por esse meio aí virtual, né? Do que presencialmente. Então a gente consegue atingir muito mais o nosso objetivo estando nas redes sociais. E da mesma forma, é a questão que você até comentou da radiação ionizante, que tem muitos mitos aí por trás. As pessoas, elas não conhecem, elas têm medo de mandar o seu livro, ou o seu documento, ou sua obra de arte para ser irradiado, porque sempre fica com aquela dúvida, né? Se o documento vai ficar radioativo e tudo mais. Por isso que é importante a divulgação, justamente para você poder esclarecer para as pessoas quais que são as vantagens, que é um processo limpo, é um processo seguro, é um processo também muito prático e muito eficaz. E aí, nesse sentido, a divulgação científica ela é fundamental, né? Ela é fundamental porque para as pessoas conhecerem, para as pessoas terem oportunidade, terem acesso a essa tecnologia.